Bom, uma outra operação que pode ser explorada tanto em R2 quanto em R3 é a multiplicação ou produto de um vetor por um escalar, ou seja, por um número real. Imagine que você tiver um vetor U de coordenadas x, y, genérico, em R2, e um número real, alfa. Como é definido o produto desse vetor por um número alfa? Bom, simplesmente, o número alfa você multiplica por cada coordenada. E o produto resulta em um outro vetor, onde as coordenadas do vetor U são cada uma delas multiplicada por esse número real. Por exemplo, se você tiver o vetor U de coordenadas 1e menos 2 e o alfa, o número alfa como sendo 3, então o vetor alfa vezes U, quem seria? Seria, na verdade, 3 que multiplica ao vetor U menos 2. Isso resulta no vetor com a primeira componente como sendo 3 vezes a primeira componente do vetor U e a segunda componente como sendo 3 vezes a segunda componente do vetor U. Então seria 3 vezes 1, primeira componente 3, 3 vezes menos 2, menos 6. É dessa forma que encontramos esta operação. Em R3 não é diferente, apenas se atente ao fato de que em R3 temos 3 componentes. Um vetor genérico de coordenadas x, y, z multiplicado por um vetor, por um número alfa real, retorna o vetor onde cada componente do vetor original é multiplicado por esse número. Então, por exemplo, imagine que temos o vetor U como sendo o vetor menos 1, 3 e 5, e o número alfa como sendo menos 4, portanto, alfa vezes U, que na verdade seria menos 4, que multiplica a menos 1, 3 e 5, resultaria no vetor menos 4 vezes menos 1, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. Segunda componente, menos 4 vezes 3, exatamente, menos 12. E por fim, menos 4 vezes 5, isso, menos 20. Pronto, esse seria o resultado desta operação. Mais exemplos? Vamos lá. Ainda em R2, se você tiver dois vetores, U e V, como podemos determinar esse vetor? Observe que isso aqui combina as duas operações. A operação que acabamos de definir nessa segunda parcela e a operação de diferença, que não seria nada diferente do que a adição de vetores. Então vamos lá. Quem seria esse vetor a ser determinado? U menos 3 vezes V. Então vamos escrever esse vetor U. Quem seria o vetor U? Aqui dá menos 3, 2. Menos 3 que multiplica o vetor V. Quem é o vetor V? U menos 1. Então vamos lá. Menos 3, 2. Fica do jeito que está, né? E observe que aqui, ó, é um vetor multiplicado por 3. Então, na verdade, a gente pode multiplicar por 3 cada componente. Seria menos, vamos manter o menos aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. E como é definida a diferença entre dois vetores? A diferença entre dois vetores, você subtrai as componentes, que é equivalente, né? E de forma similar como foi definida a adição. Então seria menos 3, menos 3, primeira componente desse vetor de diferença, e 2 menos menos 3, ou seja, seria 2 mais 3. Portanto, esse vetor, para esse vetor U e esse vetor V, o vetor U menos 3 vezes V, resultaria no vetor menos 3 menos 3, ou seja, a primeira componente menos 6, e 2 mais 3, 5. Tudo bem? Em forma análoga, podemos determinar essa expressão, porém agora com vetores em R3. Observem que nesse caso, a expressão 3 vezes U, certo? Menos V seria, na verdade, 3 vezes esse vetor. Observe que aqui multiplicado esse vetor por 3 seria 3 vezes menos 1. Vou colocar aqui de vez, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Muito bem. Menos que o vetor V.
5, 1 e menos 3. Pronto. Uma vez colocada dessa forma, seria apenas agora calcular, seria apenas, né, agora, calcular a diferença entre esses dois vetores, componente a componente. A diferença seria menos 3 menos 5, exatamente, menos 8. 0 menos 1, e por fim a terceira componente, 9 menos 3. 9 menos 3 é a mesma coisa do que 9 mais 3, ou seja, 12. E portanto, ficaria determinada essa operação aqui. Ficou empolgado, quer fazer mais exercícios em casa e praticar aquilo que foi explicado nesses exemplos anteriores? Estudo independente. Em R2, se você tiver os vetores U de coordenadas 4, 1 e o vetor V de coordenadas 2 e 6, determine o vetor U mais V. Ou ainda, o vetor 2 vezes U e outros que eventualmente você tiver interesse de encontrar. Um outro exercício interessante, que eu deixo para que vocês façam com calma e reforcem aquilo que foi explicado, determine um vetor W de coordenadas genéricas x1 e y1 a serem determinadas na igualdade seguinte: 3 vezes W mais 2 vezes U igual a meio vezes V mais W, com o vetor U aqui identificado como sendo de coordenadas 3 menos 1 e o vetor V de coordenadas menos 2 e 4. Bom, um exercício que de alguma forma envolve todos os detalhes que foram apresentados anteriormente pode ser esse aqui. Observe que, tendo um vetor em R3, W, de coordenadas 1, 2, 6, um outro vetor U, de coordenadas menos 1, 0, 3, e V, de coordenadas 3, 2, 0, determine os números reais alfa e beta, de forma que W seja uma combinação linear de U e V. Ou seja, se W é uma combinação linear de U e V, tendo esses números reais alfa e beta, significa que o W pode ser escrito como sendo alfa vezes U mais beta vezes V. E precisamente dessa relação que pretendemos procurar esses números reais, certo? Alfa e beta. Então vamos lá. O que significa que o W seja escrita em forma como combinação linear desses dois vetores U e V? Significa simplesmente reescrevendo lá que o vetor W, ou seja, o vetor 1, 2, 6, é igual a alfa, que multiplica ao vetor U, correto? Menos 1, 0, 3, mais beta, que multiplica ao vetor V de coordenadas 3, 2 e 0. Observe que a multiplicação aqui, aplicando ao produto de um número por um vetor, foi apresentado anteriormente, resulta num vetor como sendo um número por cada uma das componentes. No caso, a primeira componente do vetor alfa vezes esse vetor seria menos alfa vezes 1, ou seja, menos alfa. Alfa vezes 0, 0. Alfa vezes 3, 3 alfa. E aqui a mesma coisa. Beta vezes 3, 3 beta. 2 vezes beta, 2 beta. E beta vezes 0, 0. Aqui temos a adição de vetores. Sabemos que a adição de vetores resulta num vetor cujas coordenadas é a adição das componentes. Então temos aqui, primeira componente do vetor soma desse vetor com esse seria menos 3 alfa mais 3 beta. Segunda componente, 0 mais 2 beta, ou seja, 2 beta. E a terceira componente, 3 alfa mais 0, ou seja, 3 vezes alfa. A questão aqui, e que é importante destacar, é o fato de temos a igualdade entre dois vetores. Está sendo colocada lá de uma forma geral, mas antes disso, de forma intuitiva, espera-se que dois vetores eles são iguais olhando para cada componente. Para isso acontecer, precisa acontecer de essa primeira componente ser igual a essa, ou seja, menos alfa mais 3
beta precisa ser igual a 1, correto? Segunda componente aqui, 2 beta tem que ser igual a 2, que indica 1 beta igual a 1, né? Isolando o beta aqui. E por fim, 3 vezes alfa precisa ser igual a 6. Em outras palavras, isolando o alfa aqui, precisaria ser igual a 6 dividido por 3, ou seja, 2. Essa terceira equação, essa equação primeira aqui, ela resulta numa identidade quando você substitui os valores encontrados, certo? Se você for para pensar, teríamos menos alfa, ou seja, menos 2, mais 3 vezes beta, que é 1, que seria 3, né? Isso tem que ser igual a 1. E precisamente isso acontece. Então, resumindo, quais valores alfa e beta reais permitem reescrever W como combinação linear de U e V? Alfa igual a 2, beta igual a 1. Resposta, alfa igual a 2 e beta igual a 1. Se você colocar aqui alfa igual a 2 e beta igual a 1 e efetuar o produto de alfa vezes beta, U, mais beta vezes V, e fazer a soma, você vai recuperar o vetor W, que foi precisamente o que foi feito aqui. Observe que o que chegamos aqui foi na resolução do sistema de equações lineares em alfa e beta. E a solução encontrada aqui é única. Tudo bem? O que está por trás dessa ideia para chegar ao sistema de equações lineares foi precisamente a definição de igualdade de vetores. Vamos lá. A igualdade de vetores para vetores de NR2, por exemplo, U de coordenada x1, y1, V de coordenada x2, y2, então U é igual a V desde que a primeira componente de U seja igual à primeira componente de V e a segunda componente de U seja igual à segunda componente de V. Em outras palavras, seguindo aquela ideia intuitiva, dois vetores são iguais se eles são iguais componente a componente, nada mais natural. E não apenas em R2, mas também em R3. Dois vetores U de coordenadas x1, y1, z1 e um vetor V de coordenadas x2, y2, z2 são iguais se as respectivas três componentes são iguais, ou seja, x1 tem que ser igual a x2, y1 igual a y2 e por fim z1 igual a z2. Vamos fazer um exemplinho? Vocês dão uma olhada aqui. Determine os valores para A e B, sabendo que o vetor U é, na verdade, primeira componente A menos B, segunda componente 2 e terceira componente 3. E o vetor V tem uma primeira componente 3, segunda componente o número A, né, a ser determinado, e a terceira componente B mais 4, envolvendo esse outro parâmetro aqui. Então, determinar A e B sabendo que esses dois vetores são iguais. Então vamos lá. U é igual a V, observe que são vetores de R3, portanto, aplicamos esta definição de igualdade entre dois vetores de R3. Se somente se eles são iguais componente a componente, então observe que para esse vetor ser igual a esse, A menos B tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 3. O 2 tem que ser igual a quanto? A. E o 3 tem que ser igual a quanto? A, B mais 4. Então, portanto, temos um sistema de equações A menos B igual a 3, 2 igual a A, em outras palavras, A igual a 2 e 3 igual a B mais 4. Igualentemente, B mais 4 igual a 3. Observe que o valor de A já ele fica já automaticamente definido aqui. A igual a 2, certo? A gente não precisou isolar nada. Ele está já de cara já. E o valor de B é encontrado isolando. O B aqui seria B igual a B mais 4 igual a 3, portanto B igual a 3 menos 4. Em outras palavras, B é igual a menos 1, exatamente. Essa terceira equação aqui é apenas observar, né, que ela é verificada para esses valores de A e B. Ou seja, A igual a 2 menos B igual a menos 1, 2 menos menos 1 é a mesma coisa do que 2 mais 1 e que é igual a 3. Perfeito. Então, esses seriam os valores. A igual a 2 e B igual a 3. Em outras palavras, se você quiser que esses dois vetores são iguais, eles serão iguais apenas se A igual a 2 e B igual a menos 1.
Ah, professor, gostaria de repente de fazer um exercício para praticar em casa? Muito bem, deixo esse no estudo independente. Determine os valores para C, real, e D, que garantem a igualdade entre os seguintes vetores. U igual a C mais 1 e 4, e V como sendo o vetor de coordenadas 5 e 2 vezes D menos 6. Então fica a estudo independente. É bom que você pratique em casa.